Olá a todos, este é o canal Revelar e eu aposto que você está louco para saber quais loucuras estão acontecendo atualmente nesse nosso mundo louco. E é exatamente o que diz a matéria aqui. O plano louco para fazer o upload de todos os sistemas imunitários do mundo, que aliás é algo que nós adiantávamos que aconteceria. Então coloque mais um acertozinho lá na minha tabela de acertos. Quando eu dizia que as pessoas, ao fornecerem seu DNA, estavam fornecendo o seu mapa de defesas imunológicas. E, na minha opinião, isso não é uma loucura porque eles não vão conseguir. Eles vão conseguir fazer isso. Eles vão mapear, talvez não de todos, talvez de uma grande maioria, os sistemas imunológicos das pessoas. Eles querem fazer de todas as pessoas do mundo, né? Mas a loucura não está no fato de que é impossível conseguir, mas no fato de que, em conseguindo e conseguirão, eles vão colocar em risco todas as pessoas que estiverem com seus dados nesses bancos de dados. Por quê? Porque você nunca sabe nas mãos de quem o seu sistema de defesa vai parar. Se é que esse empreendimento, esse HIP aqui, como eles chamam, né? O projeto de imunidade humana, está bem intencionado. Eu tendo a desconfiar que não, né? Porque normalmente essas coisas aí acabam mal, né? Então esse HIP está a levar a cabo uma missão arrojada, mapear todos os sistemas imunitários do mundo. Espero que não contem com o meu. A ambiciosa iniciativa tem como objetivo criar uma biblioteca digital abrangente que ofereça informações sobre as respostas imunitárias individuais e que possa revolucionar o diagnóstico, o tratamento e a prevenção da falta de saúde. Compreender os meandros do sistema imunitário não é tarefa fácil, dada a sua complexidade e os numerosos fatores que influenciam o seu comportamento, como a idade, o sexo, a raça e o contexto socioeconômico. O HIP procura ultrapassar esse desafio compilando uma enorme base de dados através de estudos aprofundados e programas avançados de inteligência artificial. Então, nem vou aqui entrar, aqui eles vão oferecer kits para que as pessoas façam a retirada do seu DNA em casa e aí enviem para eles. Aí eles querem prevenir os flagelos. O flagelo lá de 2019 e 2020 foi aquilo que abriu as portas ou abriu a caixa de Pandora desses horrores biogenéticos aí que eles estão propondo para a humanidade. Então eles aparentemente, ou pelo menos é o que eles dizem, né, têm uma boa intenção. Eles querem revolucionar o diagnóstico de problemas que você possa ter, o tratamento de problemas que você possa ter e a prevenção dos seus problemas de saúde. Só que, ao mesmo tempo em que você está, talvez, segundo eles aqui, intencionalmente bem intencionado, por outro lado, isso aqui, em caindo nas mãos de pessoas mal intencionadas, vão lhe acabar com a saúde. Porque, não sei se vocês viram em vídeos anteriores, onde eu comentei que existem governos que já têm a capacidade de produzir um flagelo específico para um indivíduo, bastando para que eles façam isso, que tenham o sistema imunológico desse indivíduo mapeado. Então imagine que o seu sistema imunológico seja um castelo, né? Cheio de muralhas de defesa, com muralhas internas e outras muralhas e um núcleo de defesa, e aí para que você possa entrar e sair, você tem lá seus truques, uma parede falsa, uma chave especial, etc. E aí você fornece todos os truques para que qualquer um possa entrar no seu castelo. E aí então você está dormindo à noite e a pessoa conhece todos os truques quando você vê a adaga está no seu peito, né? Então é isso, fornecer os seus sistemas de defesa, na minha opinião, é uma péssima ideia. Mas as pessoas, elas são tão cordeirinhas e tão inocentes, em certos aspectos, em outros não. Eu acho que elas são cegas, elas não veem essas coisas, porque elas estão tão apaixonadas pelas coisas desse mundo aqui que elas acabam se cegando e acabam ficando inocentes, perante as maldades que elas mesmas perpetram, por estarem amando essa besta biotecnológica e tecnocrata que está se formando. Então são cegas para a verdade, na minha opinião. E o Reino Unido é o primeiro país a aprovar tratamento que usa edição genética. Eu já falei algumas vezes, se tem um país, não o povo, o povo não tem nada contra o povo de país nenhum, de nenhum mesmo, mas se tem um país cuja liderança, para mim, vou hoje usar palavras mais amenas, complicadíssima, é o Reino Unido.
O Reino Unido tem trazido aí muitas coisas, na minha opinião, através das suas lideranças políticas, muitas coisas nefastas para o Ocidente, é a minha opinião, né? Então ele foi o primeiro país a aprovar tratamento que usará edição genética. A Agência Regulatória dos Estados Unidos avalia o tratamento e deve decidir sobre a aprovação até 8 de dezembro. Que dúvida de que eles vão aprovar também. Então, eles vão usar aí o CRISPR. Então, as pessoas vão começar a deixar de ser humanas, na minha opinião, porque num primeiro momento eles vão fazer edição utilizando genes humanos. Pega um gene de uma pessoa que teria supostamente mais saúde num determinado tipo de coisa. Essa pessoa aqui não tem asma, o outro tem asma, então vamos ver qual é a sequência genética dela aqui para que ela não tenha asma e vamos copiar e transferir para outra. E aí então ela acaba, num primeiro momento, não deixando de ser humano, se você usa uma sequência genética humana em outro humano. Só que ela abandona a raiz dela, a raiz genética. Então ela acaba que aquilo que ela herdou dos pais, dos avós, bisavós, tataravós, etc., ela acaba que negando aquilo. Então ela vai e busca numa outra raiz algo que supostamente lhe traria algo melhor, né? Então as pessoas estão abandonando a sua árvore genealógica, digamos assim, indiretamente. Mas futuramente elas vão abandonar até a humanidade. Porque a partir do momento em que não há mais barreiras morais para isso, o que impede alguém de dizer, bom, se eu posso melhorar a asma copiando uma sequência genética de outro ser humano, por que eu não posso melhorar a minha visão copiando a sequência genética dos olhos de uma águia? Ou talvez a força de um urso? Quantos aí que vão para a academia de repente vão querer ter a força de um bear, né? Ou de repente a velocidade de um felino qualquer, enfim. E aí as pessoas vão com certeza abandonar a humanidade. Elas vão se tornar o H+, como eles dizem, né? A gíria aí, o apelido que eles deram para o homem 2.0, que na minha opinião vai deixar de ser humano. Então, primeiro país aqui do Ocidente, né, a aprovar isso. Eles dizem que é o primeiro país do mundo, duvido que seja, mas enfim, aqui no Ocidente oficialmente é o Reino Unido. E aí, só para deixar registrado isso aqui, pessoal. Aliás, isso aqui até vou fazer uma pequena explicação. A água da superfície está invadindo a camada externa do núcleo do planeta. Então, aqui é uma matéria de 17 de novembro. Anotem mais um acerto aí para mim. Lembram quando eu falava para vocês que a água estava indo para abaixo da superfície, porque ela é diamagnética, que o núcleo da Terra, o magnetismo da Terra, desculpa, ele empurra a água para cima, e quando o magnetismo está mais fraco, a água simplesmente desce por conta do que se chama gravidade. Bom, então eles estão explicando aqui que a água é como se a água estivesse se infiltrando e penetrando a camada mais externa do núcleo do planeta. Então, a camada externa do núcleo do planeta. Então, não é a camada externa onde nós estamos, né? Conforme explicam os pesquisadores da Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos, e da Universidade de Yonsei, na Coreia do Sul, em estudo publicado na revista Nature Geoscience. Então, ao mesmo tempo em que nós vemos que as geleiras estão derretendo, né, em alguns pontos nós vemos que a água está baixando. Então, talvez nós vamos ver a maré dos mares subindo, mas a dos rios descendo. Não sei se vocês entendem, porque os rios eles estão acima do nível do mar, né? Então muitos rios eles nascem em montanhas, enfim, enquanto que o gelo das geleiras ele vem de outras fontes. Ele não está muitas vezes acima de picos de montes. Em alguns lugares sim, mas isso em quantidades insignificantes a nível global, né? E diminuindo inclusive. Então a água, segundo eles, aqui está invadindo o núcleo, e eu concordo, e era o que eu vinha dizendo há um bom tempo, que é o que está acontecendo. Então, por um lado, talvez nós vamos ver rios secando e marés subindo. E vamos adiante aqui. Isso aqui é interessante, né? Eu agradeço a quem me mandou, mas é mais uma loucura dessas pessoas aí que criaram uma igreja do cogumelo. Olha só a quantidade de pessoas dentro dessa suposta igreja. Eu não sei porque que não chamam de show ou de, sei lá, de qualquer outra coisa, eles têm que chamar de igreja, né? Então o que eles fazem? Eles conectam
sensores nos cogumelos, e aí os cogumelos eles emitem sons psicodélicos, e aí o pessoal, que legal, ele está se comunicando conosco. Então, até o cogumelo agora está virando líder religioso, né? Quando as pessoas não têm nada na cabeça, é nisso que elas acabam, né? Olha só, fechando o olhinho e fazendo uma oração para o Senhor Cogumelo. É isso, as pessoas realmente estão enlouquecendo, né, pessoal? Vamos adiante aqui. Por falar em loucura, né? O Clube Satânico quer dar aulas em uma escola infantil em Connecticut, nos Estados Unidos. Decisões judiciais beneficiam os satanistas. Por quê? Porque nós estamos nesse estado liberal e, como é que se diz, e laico, né? Então, se é laico, todas as supostas manifestações religiosas teriam o mesmo direito. Então, o Estado ele diz, não, tanto faz, tudo é igual, libera geral, né? O Estado liberal. E aí diz assim, mesmo os pais lutando contra, o superintendente da escola já se manifestou favorável ao grupo patrocinado pelo templo satânico. E aí funciona assim, né? Eu não moro nos Estados Unidos, mas mais ou menos a gente entende, e se eu estiver equivocado em algum ponto, vocês que moram aí me corrijam. Mas mais ou menos funciona assim, o aluno ele tem de estudar no bairro, na escola do bairro onde ele mora. E aí bairros mais ricos têm escolas melhores normalmente, bairros mais pobres acabam tendo escolas um pouco piores. E aí a pessoa não tem muita escolha, porque diz assim, mas como assim os pais lutam contra e mesmo assim eles vão pegar e fazer? Isso aí é porque a escola está lá, se o poder instituído ele impõe aquilo, a pessoa às vezes ela não tem como se mudar, ela não tem recursos, às vezes ela está presa num desses financiamentos de juro baixo, né, que tinha agora recentemente, agora os juros estão muito altos, enfim, ela não consegue se mudar, né, não vale a pena. E aí ela acaba tendo de ver o filho nesse tipo de situação aqui, aprendendo iniciativas, como eles dizem aqui, né, do tal do templo satânico. Em diversos momentos históricos, os acontecimentos dos Estados Unidos já se provaram termômetro do que acontecerá no Brasil. Isso aqui, será que é uma antecipação do que eventualmente vem para cá também? As pessoas estão indo por esses rumos aqui, né? Aí falam da lei e tal. Agora eu achei o que tem aqui de gato, nada a ver. Mas enfim, o que eu achei interessante é o seguinte, que esse pastor do templo satânico aqui não dá para ver totalmente, mas ele tem o olho direito furado. Se vocês virem lá atrás, ele fez uma figura de si mesmo também, né, com chifres. O olho direito também está furado, porque ele faz uma referência a isso aqui, pessoal. Acho que ele até tirou a ideia de abrir essa igreja. Tudo é chamado de igreja, né? Não sei se é templo, culto, sei lá que raio que eles chamam aqui. Obviamente ele tirou a ideia desse versículo aqui, né, que está lá em Zacarias 11:17. Ai do pastor imprestável. Quem é o pastor imprestável? Aquele que desvia, né, as ovelhas. Quais são as ovelhas desviadas? Os bodes, né? Então o pastor imprestável é o pastor dos bodes. Ai do pastor que abandona o rebanho que lhe foi confiado, que a espada da justiça fira o seu braço e fure o seu olho direito. Então, com certeza, ou pelo menos é muito provável que ele tenha se inspirado nesse versículo aqui para abrir o culto dele, né? Eis que seu braço secará por inteiro e seu olho direito ficará completamente em trevas, ou seja, cegado, né? Então as pessoas acham tudo é uma brincadeira, né? Estão achando que tudo é uma brincadeira. Vão levando assim. Daqui a pouco vem o julgamento. Isso aqui eu só vou mostrar para ficar um registro para vocês, pessoal. Astrônomos encontram dezenas de estrelas em fuga da Via Láctea. Só por registro, porque eu já falei aqui para vocês que estrelas estavam sumindo dos céus. Alguns acharam que era uma bobagem, mas isso aqui é um fato, né? Além de encontrar as estrelas em fuga, os pesquisadores também lançaram luz sobre o motivo delas estarem fazendo isso. Eu nem vou perder tempo aqui falando do motivo, porque sempre são explicações estapafúrdias de todos os tipos. O fato e o registro fica, elas estão sumindo. Futuramente, quando houver matérias mais interessantes sobre o tema, eu trago aqui para vocês. Não que isso aqui não seja importante, mas hoje é só para registro mesmo. Agora, isso aqui também é interessante, pessoal. Isso aqui é mais uma daquelas naves do Elon Musk, né? Não vou fazer vocês assistirem tudo isso aqui, nós vamos pulando. Ela foi subindo, até que de repente ela parece que
passou por algum tipo de barreira, algo nesse tipo, e ela soltou o tanque de combustível. Foi algo assim que aconteceu. E aí o tanque, veja só o que aconteceu. Será que isso aqui é o tanque mesmo, pessoal? Veja só. Daqui a pouco vai expandir isso aqui num tamanho impressionante, porque veja só, a nave foi ficando cada vez menor, né? E aí veja o que vai acontecer com isso aqui. Ele começa a soltar um tipo de gás e acontece isso aqui. Será que isso realmente é o tanque de combustível ou a nave passou por algum tipo de situação aí que jorrou isso para fora? Acho que vocês sabem a minha opinião, mas fica aí em aberto para que vocês mesmos digam o que pensam. Uma vila na Irlanda do Norte está a ser assolada por um zumbido e ninguém sabe por quê. Aqui no sul tem muita gente reclamando de zumbidos. Eu não sei se no resto do país também. Estão falando que é por conta da questão da falha do Atlântico Sul, né? A falha magnética. Que inclusive eu já falei para vocês, essa falha magnética ela está causando o fato de que o sol está queimando mais a pele das pessoas. Eu fiz por experiência. Eu fui no sol sem proteção nenhuma, tanto aqui quanto na Flórida. Na Flórida estava muito mais quente, o sol muito mais a pino, mais forte, e lá não queimava, não precisava de protetor, nada, ficava por horas no sol. Sol do meio-dia. E aqui não, aqui você fica meia hora, queima. Então, será que o zumbido tem a ver com falhas magnéticas? Será que essa vila na Irlanda também está começando a ficar abaixo de algum tipo de falha? Então, será que a gente está ouvindo algum tipo de som derivado dessa questão magnética também? Porque, para quem não sabe, o magnetismo ele é responsável pela emissão sonora também, né? Tanto é que atrás de toda caixinha de som tem um eletroímã, né? Ou um ímã que seja. Então tem a ver, né? Tem conexão. Então desde o final de outubro que a vila de Omagh está a ouvir um misterioso zumbido à noite que está a alimentar várias conspirações. Então as pessoas começam a pensar o que está acontecendo, cada um cria a sua teoria, né? Sabe aquela sensação quando um som irritante passa perto do seu ouvido? Agora imagine esse barulho constantemente durante semanas em toda a sua cidade. É assim a vida para os habitantes de Omagh, na Irlanda do Norte. Desde o final de outubro que esta vila do condado de Tyrone tem enfrentado um misterioso e persistente zumbido, interessante que é só à noite, causando um grande desconforto na população e problemas no sono. Será que é algum tipo de equipamento? Alguma antena? Porque é só à noite, né? A fonte do ruído frequentemente é acompanhada por uma vibração. Isso aqui é um pouco diferente, né? Ninguém relata vibrações aqui no sul, o pessoal fala de zumbido, né? Então essa fonte, isso é no resto do Brasil ou será que é só por aqui? Então tem sido difícil de localizar e continua a ser um mistério. O vereador, não sei das quantas, está em contato com o conselho, eles estão tentando digitar, eles estão identificar qual é o problema, estão investigando, até buscando a origem em máquinas agrícolas, industriais, e começam a surgir histórias sobrenaturais, histórias tolas, etc, etc. O que é? Ninguém sabe, mas muito possivelmente, isso é só uma opinião também, mais uma dentre as muitas que vão surgindo ao redor desse tema do zumbido, a minha opinião é que isso pode ser uma das falhas magnéticas, tá, pessoal? Então aquilo que vem de cima, ele acaba que está começando a afetar as pessoas, um ponto aqui, outro lá, porque as falhas não estão em todo o canto. Vamos ver se isso tem a ver, né? E aí o zumbido ele tem muito a ver também com a maneira de você pensar, né? Então algumas pessoas podem começar a não gostar daquilo ao ponto de se irritar e enlouquecer, entre aspas, né? Eu não quero dizer exatamente o que eu penso, e outras pelo contrário, né? Vão começar a sintonizar um outro tipo de pensamento. Isso aqui, pessoal, é para mostrar que as coisas não estão normais. Isso aqui é Urupema. Uma casa simplesmente foi arrancada, tem vídeo mais adiante, que nesse mesmo vídeo vai mostrar árvores aqui, ó, inteiras arrancadas com raiz e tudo, porque parece que andou passando um tipo de um furacão, um tornado, algo assim em Urupema. Acontece que Santa Catarina não tem isso. O que está acontecendo? A gente já mostrou ventos fora do normal em outras oportunidades. O que está acontecendo
aqui no sul, pessoal, é onde tem a falha magnética, né? Será que tudo isso que nós estamos levantando para vocês tem lógica? Aparentemente, sim. Será que a nossa opinião tem lógica? E por falar em Flórida, né, já que eu estava falando do sol de lá, ó, metade do sol do céu da Flórida, isso aqui já é para ter mostrado faz umas 2 semanas, acho que o pessoal me mandou fotos e agora eu tive acesso a esse vídeo, então eu achei melhor. Acho que alguém tinha me mandado vídeo, mas nunca dava tempo de mostrar isso aqui para vocês. Olha só como é que ficou o céu mais uma vez, né, conforme eu já mostrei em outros lugares também, não foi só na Flórida. Ele meio que dividido no meio, uma parte com uma coloração e outra parte com outra. A explicação, segundo alguns, é que o Sol então estaria refletindo até uma certa altura, mas o interessante é que ele corta exatamente no meio, ele não vai criando aquela cor mesclada e vai ficando mais clarinho até que ele escurece. Não, ele é um corte abrupto aqui, né? E ele fica bem vermelho desse lado de cá. Há quem diga que isso aqui pode ser algum tipo de manipulação. Numa foto é mais fácil manipular, né? No vídeo é mais difícil, mas é possível também. Então não dá para afirmar nada aí com muita certeza. Mas fica o registro aí para vocês. E por último, pessoal, só para contrariar aí mais uma dessas falácias, eu não trouxe o vídeo, mas eu trouxe a foto aqui, porque o vídeo estava cheio de... Eu não gosto quando o pessoal coloca assim um monte de propaganda, mais atrapalha do que ajuda, né? Mas enfim, o que é isso aqui? Isso aqui é uma vista de cima de como é que seria se você colocasse 8 bilhões de pessoas encostadas ombro a ombro, peito nas costas do seu companheiro. Quer dizer, todo mundo amontoado, encostadinho um no outro. Eles estimam que daria mais ou menos esse tamanho aqui, ó, esse espaço ocupado na Terra. Então isso aqui seria toda a população da Terra, daria mais ou menos o tamanho da cidade de Nova York, contando Manhattan, tudo. Acho que nem toda a cidade, é uma parte dela, né? A grande maçã. Então parece assim que essa falácia, né, ou essa história de que os 8 bilhões de pessoas na Terra estão superlotando o planeta e tal, parece que não é bem verdade quando você olha sob essa perspectiva, né? Claro, as pessoas acabam ocupando bastante espaço porque elas constroem casas grandes, apartamentos grandes, elas não moram fora. Quando isso acontece em grandes cidades, elas não moram amontoadas, muitas vezes é uma pequena vila aqui, outra lá, tem pessoas que moram distantes umas das outras no interior. Então parece assim que o planeta está superlotado, mas as pessoas estão espalhadas, né? E quando elas se amontoam não daria tanta aglomero assim. Enfim, o problema seria o Budum, né? Imagine o cheiro, todo mundo amontoado desse tipo. Mas enfim, brincadeiras à parte, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.